Então hoje falaremos do nosso seminário sobre o fruto do Espírito. Hoje vamos tratar sobre o amor, alegria e paz. E o texto base, né, gente, é o que está em Gálatas, no capítulo 5, né, que fala sobre o fruto do Espírito. Então ele diz lá em Gálatas 5, 22 e 23, ele diz assim, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Ou seja, ninguém te condena quando você faz estas coisas. Quando você age com amor, ninguém te condena. Quando você age com alegria, ninguém te condena. Então os irmãos aí ficam reclamando de quem se extravasa a sua alegria. Não pode reclamar, irmão. Dá espaço para alegria. A paz, se você age com paz, ninguém te condena, né? Então vamos entender melhor isso, começando a explicar uma coisa muito importante, né? Gálatas 6, no verso 8, diz assim, o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. E o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então veja, nós temos aqui a corrupção e a vida eterna, nós temos a carne e o Espírito. A nossa vida é semelhante ao plantio e colheita. Em vários textos Jesus compara, e a Bíblia também em outras partes, que não foi Jesus que falou, mas também compara a nossa vida com um plantio. E ele diz assim, que no plantio nós temos sementes e temos frutos, né? Então, Deus deixa bem claro que nós estamos no meio de um conflito aqui. A carne lutando contra o Espírito. Nós temos a semente da carne, que são suas obras. Temos a semente do Espírito, que é aquilo que produz dentro de nós o fruto do Espírito. E temos as consequências, né? Os frutos que virão de acordo com aquilo que fazemos, né? Semear na carne ou semear no Espírito. Qual é melhor para nós? O que vai trazer consequências para nós, né? Então nós vamos falar sobre isso, sobre esses frutos, sobre essas sementes e as consequências. Então vamos lá, primeiro, a vontade da carne versus a vontade do Espírito. Gálatas 5, 16 a 18 diz assim, digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça, os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então veja, a carne luta contra o Espírito para que não façamos o que queremos. Está escrito aqui, ó. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Ora, vamos lá. Entender isso aqui melhor, né? Dentro de cada pessoa existe uma guerra pela sua vontade própria. Você tem vontade própria. Se você falar eu vou deitar e dormir, você deita e dorme. Se você falar eu vou falar uma mentira, você fala mentira. Se você na mesma situação falar eu vou falar a verdade, você fala a verdade. Tem a mesma situação, aconteceu o mesmo episódio e você tem duas opções, falar mentira ou falar a verdade. Veja, a sua vontade, ela é o motivo dessa guerra. A carne e o Espírito lutam entre si. E eu quero te explicar uma coisa, né? Antes de a gente pensar quem vai ganhar essa guerra, né? Dentro de você existe esse conflito, e esse conflito acontece independente do que vem de fora. Vou dar um exemplo. Pode vir de fora uma circunstância onde alguém vai no supermercado e recebe um troco a mais. Ok? Receber um troco a mais. Isso pode acontecer com qualquer um, qualquer pessoa. E aí, qual vai ser a sua resposta? Uma pessoa vai e fala, ó, você me deu um troco a mais, estou te devolvendo aqui uma nota de R$50 que veio a mais. Outra pessoa pode guardar e ir para casa e falar nada. Não. Veja, a situação foi a mesma, o estímulo exterior foi o mesmo, mas o que mudou? O que muda não é a circunstância externa, é a condição interna. O que muda é se você é guiado pela carne ou se você é guiado pelo Espírito.
O que muda é quem está prevalecendo aqui dentro. Quem você vai deixar prevalecer. Nessa guerra, nós temos Deus quer que você faça a vontade dele. E a Bíblia fala, lá em Romanos, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ela vem como na sua vida? A vontade de Deus vem através de mandamentos, ordenanças, leis que você tem que obedecer. E ela traz consigo uma promessa de vida eterna. Então veja, você tem conhecimento maior ou menor disso, e é o nosso objetivo como igreja pregar o evangelho, levar para as pessoas o conhecimento da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, o conhecimento dos mandamentos de Deus, como atender essa vontade, o conhecimento do sacrifício de Jesus, que é a promessa de vida eterna. Então isso nós temos que pregar, porque as pessoas conhecem mais ou menos isso. Mas de qualquer maneira, você tem a seu dispor a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, e tem como promessa a vida eterna. Em segundo lugar, você também tem a vontade do diabo. O diabo quer que você faça a vontade dele, né? Ele quer que você faça. E essa vontade geralmente vem na forma de tentação, com uma promessa de prazer na terra, ou uma promessa falsa de que não existe céu, que vai todo mundo para o céu, que não importa o que você faz, que vai todo mundo acabar na festa. Então, ele é o pai da mentira, então ele fala o que ele quiser, né? Então veja, então você tem vontade de Deus, com suas leis, mandamentos e promessa da vida eterna. Você tem a vontade do diabo, que vem na forma de tentações, com promessas de prazer, terreno, e que não existe céu, ou que vai todo mundo para o céu, que não se preocupe com a vida eterna, né? Então veja, ambas essas duas vontades, olha o que eu vou falar aqui interessante. Elas têm uma coisa em comum. O que elas têm em comum? Que pode haver sacrifícios ou recompensas aqui na terra. Por isso que nós temos, às vezes, a confusão de pessoas achando que, mas por que eu tenho que abrir mão disso para fazer a vontade de Deus? Porque você tem na vontade de Deus e na vontade do diabo algo em comum, que muitos casos, Deus não te isenta do esforço ou do sacrifício. E o diabo também não. Eles têm isso em comum. Se o diabo fala para você de uma vontade, uma tentação, por exemplo, usar droga, você vai ter que fazer um esforço. Você vai ter que arrumar dinheiro, você vai ter que ir atrás, você vai ter que achar um lugar certo para você fazer isso. É ou não é? Tem esforço, tem sacrifício. A mesma coisa com Deus. Deus fala para você, você vai casar e fala, você vai ser fiel à sua esposa. Sacrifício. Você vai ter que dizer não para outras mulheres. Então veja, algo em comum, tanto na vontade de Deus quanto na vontade do diabo. Por isso que a gente fica, muitas vezes, confuso. Tem gente que fica confuso, fala, mas por que eu não posso, sei lá, pular carnaval? Aí você vai ter várias coisas para analisar. E vai ver qual é a vontade de Deus e a vontade do diabo. E você vai ter que escolher, e você vai ter que fazer uma análise sobre isso. E algumas coisas que o diabo sugere, algumas tentações, podem não ter sacrifício. Você só simplesmente fica lá curtindo. Com Deus também, tem coisas que Deus põe para você, que você vai ter vitória, vai ter tranquilidade, vai ter maior facilidade de conseguir aquilo, sem muito sacrifício. Então veja, não é o sacrifício, não é a dificuldade ou a facilidade que determina se aquilo é de Deus ou do diabo, se é da carne ou do espírito. Então nós precisamos analisar cada situação. Você pode ter uma situação que é uma tentação do diabo que traz um sacrifício, e você pode ter uma situação que é uma tentação do diabo que não traz sacrifício. Às vezes eu tive um amigo que uma vez falou que ele tinha problema com bebida, e ele chegou num bar e os amigos começaram a oferecer para ele bebida. Ele passou em frente, foi comprar alguma coisa na rua, passou em frente, chamaram, não, vem cá, tá aqui, não, eu tô sem dinheiro, não, eu te dou a bebida. Então veja, às vezes a tentação, você não tem que fazer nada, esforço nenhum, entende? Então não é pelo esforço, pela dificuldade que a gente mede se aquilo é de Deus ou não é de Deus. O que vai definir qual é a diferença? A diferença
entre as duas vontades é que ambas possuem uma consequência não terrena. E aqui sim você tem a diferença. O texto diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. O que quer dizer isso? Quando você faz as coisas guiado pela carne, você está debaixo da lei. Você vai ter como consequências pagar o preço da lei. A lei fala, olha, se você andar na estrada acima da velocidade, você vai ter que pagar a multa. Então é uma consequência da lei. E você tem as leis eternas. E aqui o texto fala que aqueles que fazem a obra da carne não herdarão o reino de Deus. Essa é a consequência eterna. Já no caso da lei, quando você é guiado pelo Espírito, você vai ter outra consequência. Então aqui nós temos a diferença clara entre você ser guiado pela carne e guiado pelo Espírito. Quando você é guiado pelo Espírito, a lei não te pega. Você não tem condenação nenhuma. O diabo nunca vai nos levar para o céu. Ele sempre vai levar para o inferno. E Deus nunca vai te levar para o inferno. Ele sempre vai te levar para o céu. Fazer a vontade da carne traz como consequência a corrupção, a morte e o inferno. Fazer a vontade do Espírito traz outras consequências: a vida eterna, a paz e o céu. Então veja, onde está a diferença? Não está na terra. A diferença está nas coisas espirituais, no céu. Esse é o ponto central. As consequências eternas de fazer a vontade da carne ou fazer a vontade do Espírito, essa é a diferença. Porque você pode ver uma pessoa que está fazendo a vontade do diabo, a vontade da carne, e está com uma vida melhor aqui na terra do que uma pessoa que está fazendo a vontade de Deus todo dia. É ou não é? Você pode ter uma pessoa que está lá fazendo a vontade de Deus todo dia, mas está sofrendo uma perseguição, está com um problema financeiro, ainda não resolveu, está lutando pela vida. Enquanto você pode ter do outro lado uma pessoa que só faz a vontade do diabo e da carne e está de boa. Tem saúde, tem dinheiro, está de boa. Não, não é? Então, amados, não é aqui na terra as consequências da terra que determinam para você se aquele caminho é bom ou ruim, se aquele caminho vai ser de Deus ou não. O que vai determinar para você são as leis que definem o que vai te levar para o céu, o que vai te levar para o inferno. Quais são as consequências eternas do que você faz. Isso sim é muito importante e isso sim nós precisamos observar para tomar nossas decisões. Se você vai ser guiado pela carne, fazer os desejos da carne, ou se você vai ser guiado pelo Espírito e fazer os desejos do Espírito. Segundo, nós falamos então agora, a primeira coisa, sobre a vontade da carne e a vontade do Espírito. Agora nós vamos falar do fruto. O fruto da carne e o fruto do Espírito. O que é o fruto? É a consequência do que você planta. Você lança a semente e ela vai dar o fruto. Então vamos entender qual que é o fruto, qual que é a semente que ele fala aqui no texto, Primeiro ele fala das obras da carne. As obras da carne são sementes, que é que você está plantando. Se você fala uma mentira, você plantou uma semente. Se você rouba o dinheiro que não é seu, plantou uma semente. Se você tem inveja de alguém, está plantando semente. E o que é o fruto? Ele resume todas as obras da carne e diz que só tem uma consequência para todas elas. Quem faz isso não herdará o reino dos céus. Olha só, Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Lascívia é a sensualidade sem controle, A imoralidade sexual. Idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, iras, divisões ou facções, dissensões, que é quando você, por exemplo, tem uma separação de duas pessoas, quebra de uma aliança, por exemplo, de um contrato, tá? Partidos, que são conflitos, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já preveni antes, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então aqui nós temos claramente quais são as sementes. São essas obras da carne. Aquilo que você está fazendo é o que você está semeando. Se você vai semear na carne,
tudo que a gente falou, tanto a idolatria, quanto a feitiçaria, quanto uma orgia, quanto uma inimizade, quanto a prostituição, tudo isso tem uma consequência eterna apenas. Os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então veja, a Bíblia não fica explicando a consequência de cada um. Por quê? Porque a consequência terrena é o que nós falamos. Ela pode ou não acontecer. Você pode ter uma pessoa que fuma a vida inteira e nunca tem uma doença no pulmão. E você pode ter uma outra pessoa que nunca fumou e tem uma doença no pulmão. Então, não é a consequência terrena que determina se você deve ou não fazer aquilo. Ah, então eu tenho ali um parente que fumou a vida inteira, nunca deu nada, eu vou fumar. Não. Porque a consequência terrena, ela não determina o que você vai fazer. O que você vai fazer é determinado pela consequência eterna. Os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então você tira o time de campo. Não faz, porque vai dar ruim. Amém, amados? Muito importante esse conceito, muito importante. Por outro lado, você tem como semente as obras do Espírito Santo em nós, que no texto ele resume, ele vai direto e chama fruto do Espírito. Por que fruto do Espírito? Porque isso é muito importante a gente falar, né? Porque as pessoas sozinhas não têm como lutar contra o diabo. É uma luta desigual. Então, se o homem natural, ele desconhece as leis espirituais, ele não tem poder do Espírito Santo, como que ele vai lutar contra o diabo? É uma luta desigual. Por isso que ele fala que o fruto do Espírito e não fruto do homem renascido, né? Nascido de novo. Por que ele fala o fruto do Espírito? Porque é uma obra que o Espírito Santo faz dentro de você, é uma obra de parceria. O homem que nasce de novo, a mulher que nasce de novo, juntamente com o poder do Espírito Santo, consegue vencer as obras da carne e não fazer as obras da carne. Vão fazer as obras do Espírito. Então aqui agora você tem novas sementes. Ao invés de ter a idolatria, a feitiçaria, a inveja, bebedice, orgia, prostituição, mentira, ciúme, violência, não. Agora você tem outras coisas. Agora você tem o fruto do Espírito, que são outras sementes. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Então agora ele deixa claro, olha, aqui essas coisas que você vai fazer tem uma outra consequência. Então você tem agora as obras do Espírito Santo em nós, que é chamado fruto do Espírito, e elas têm como fruto, como consequência, não ser condenado por nenhuma lei, é você herdar o reino de Deus. Amém? Então aqui nós temos a diferença, que a Bíblia não enfatiza as consequências terrenas, porque, como eu disse, às vezes pode acontecer como pode não acontecer, tanto um quanto para o outro, não é? Mas ela enfatiza as consequências eternas. Veja só, há pessoas que as consequências terrenas das promessas do diabo, elas não sabemos se elas vão se cumprir, porque o diabo é pai da mentira. Então, às vezes ele fala para a pessoa, não, pode usar droga que você vai ter prazer. E a pessoa vai e usa a droga, e tem prazer. Só que depois ela vai usar de novo, já não tem mais prazer. Só que agora ela se tornou escrava do vício. Olha só. Então veja, a Bíblia não enfatiza as consequências terrenas. Por quê? Porque elas são diferentes, elas variam muito. De pessoa para pessoa, de situação para situação. Mas elas não determinam se você deve ou não fazer. O que determina se deve ou não fazer são as consequências eternas. Então, se você faz o fruto do Espírito, você não vai ter nada te condenando. Você vai herdar o reino de Deus. E eu queria concluir o terceiro item falando sobre um conceito errado sobre o fruto do Espírito. Qual que é o conceito errado? Nós precisamos entender a diferença do que é terreno e eterno. Quando fala fruto do Espírito, está falando de coisas espirituais. Não está falando de coisas naturais. Está falando de coisas sobrenaturais. Está falando do fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo opera na sua vida e você, em parceria com ele, decide fazer a vontade de Deus, você se torna um ser espiritual.
O que você faz não é mais natural, não tem explicação, não tem razão natural. Vou dar um exemplo para vocês. O Espírito Santo vem e te convence a respeito de Jesus, você entrega a vida para Jesus. Você se converte, vira um homem de Deus, uma mulher de Deus. Aí o Espírito Santo começa a falar no seu coração que está errado você fazer corrupção, roubar dinheiro. Está errado. E aí você então chega para aquela pessoa, aquelas pessoas com as quais você fazia corrupção e você tinha contratos fraudulentos e dinheiro fácil e fala, não vou fazer mais. Aí os caras vão ficar doidos. Eles vão falar, você pirou, você está doente. Por quê? Porque as coisas naturais são diferentes das espirituais. A pessoa não entende. Você vai falar para sua vovozinha lá, ah, vovó, eu vou fazer um jejum, ficar 2 dias sem comer. Pelo amor de Deus, você vai morrer. É ou não é? Por quê? Porque, a não ser que ela seja uma senhora cheia do Espírito Santo, ela vai falar, faz mesmo, pode fazer até 3 dias. Por quê? Porque a vontade de Deus, as coisas de Deus são sobrenaturais. Então, nós precisamos entender esse conceito errado do Espírito Santo. Qual que é o conceito errado? O conceito errado é que se você fizer a vontade de Deus sempre, você vai ficar livre de sacrifícios, vai ficar livre de sofrimentos, você vai ter uma vida de paz e maresia. Será? Será que é verdade isso? E muita gente desvia da fé e desvia da igreja por causa que quando descobre esse conceito. A pessoa entra para o evangelho com a promessa de só ter prosperidade, felicidade e alegria. Só que aí ela vai descobrir que no mundo teremos aflições, que temos que tomar nossa cruz e seguir a Jesus todos os dias. Ela vai entender o que é um sacrifício. Então ela começa a falar, opa, peraí, fui enganado. Não é que você foi enganado. É que você não aprendeu tudo. Você ainda não teve tempo de aprender tudo. Só te explicaram uma parte. Não deu tempo de te explicar o resto. E eu estou explicando agora. Não é verdade você dizer que se eu fizer todo dia 100% a vontade de Deus, a minha vida vai ser só paraíso. Não é verdade. Vai ser lá no céu. Aqui não. Aqui ainda assim teremos aflições. Ainda assim você vai perder entes queridos que morrem por causa da idade ou por causa de algum outro motivo. Você ainda assim vai ter consequências que nem lá no sul agora. Teve lá uma ventania, derrubou telhado, derrubou poste. Não, no sul não, no Maranhão. E pode ser que a sua casa tenha tido um problema. Ficou sem luz. Então você vai falar, ah, mas eu sou servo de Deus, por que eu fiquei sem luz? Não é a pergunta certa a fazer. No mundo teremos aflições. Aquela pessoa que acha que se tornar cristão significa nunca mais ter problema na vida, está iludida. Não é verdade. E você precisa entender isso. Que quando o fruto do Espírito se manifesta, Deus estava fazendo uma promessa de consequências eternas. E está falando, olha, se você agir de acordo com o fruto do Espírito, você nunca vai ter problema com as leis de Deus. Você nunca vai ter problema de perder seu caminho para o céu, nunca vai perder sua salvação. Isso que ele estava falando. Agora, então, o que nós vamos fazer com essas aflições? Mesmo fazendo a vontade de Deus todo dia, aqui entra o nosso estudo. Agora começa o seminário. Agora começa. Quais são as verdades que tem nessa promessa de Deus? Primeira verdade, Deus é amor. Deus é amor. Ele nos ama incondicionalmente. Por isso nos deu Jesus para morrer no nosso lugar. Jesus morreu no seu lugar. Isso é verdade. Porque Deus é amor. Quando Jesus morreu, ele morreu uma morte muito específica. Ele morreu na cruz do Calvário. Por quê? Porque ali a Bíblia fala, as leis de Deus falam desde o início do Antigo Testamento, que quem é preso no madeiro, quem é pregado no madeiro, na cruz, é amaldiçoado. Então Jesus se tornou maldição no seu lugar, para que a bênção de Deus, a bênção de Abraão, chegue até a sua vida. Isso é verdade. Que mais? Quando a bênção de Deus, a bênção de Abraão chega sobre sua vida, se cumpre o que está lá em Romanos 8. Somos mais do que vencedores. Em Coríntios 15, Deus sempre nos conduz em triunfo. Então veja,
se Deus vai te conduzir em triunfo, é porque você teve uma batalha. Se você é mais que vencedor, é porque você lutou contra o inimigo. Então, o que acontece? Deus promete o céu. A primeira coisa, quando você recebe a Jesus, entrega a vida a Ele, você recebe o Espírito Santo, a primeira consequência é a vida eterna. Seu nome está escrito no livro da vida. Ponto. Agora nós vamos ter um segundo tempo. Qual que é o segundo tempo desse jogo? Sua vida continua aqui na terra. E você vai ter aflições, você vai ter a cruz para carregar, você vai ter lutas, tribulações, vai ter perdas. E aí o Senhor fala, agora eu vou entrar com o fruto do Espírito para você continuar a vida aqui. Eu vou te ajudar a vencer aqui. Eu vou te ajudar a você ter uma vida aqui melhor. E a primeira coisa que ele fala, eu te dou o amor. Deus é amor. Deus é amor. Então, 1 João 4, verso 8 fala, Deus é amor. Em João 3,16, ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus para morrer por você, para morrer no seu lugar, para você ter acesso a Deus e a vida eterna. Gálatas 3,13, Jesus se fez maldição em nosso lugar, para que a bênção de Deus, a bênção de Abraão chegasse até a sua vida. E Romanos 8,37, que por todas essas coisas somos mais que vencedores. Amém? Você vai ter lutas? Vai ter lutas. Mas você vai ter vitória? Vai ter vitórias. É isso que Deus promete. Você falar para mim, eu vou servir a Deus, eu vou ser fiel a Deus todo dia, não vou ter luta. Eu vou falar, mentira. Aí você fala assim, não, eu vou ter luta, mas Deus vai me ajudar a vencer. Isso é verdade. Por quê? Porque Deus é amor. Ele te ama e Ele vai fazer de tudo para que você tenha uma vida abençoada e você vença todas as dificuldades. Glória a Deus. Então, o amor, o fruto do Espírito, vem sobre a sua vida. Primeira coisa, Deus é amor. Um amor incondicional. Você pode contar com Ele, tem a bênção dEle. Ele vai te ajudar a vencer. Ele vai te conduzir em triunfo. Conta com Ele, que Ele vai mover os céus e a terra e todos os anjos para abençoar a sua vida. Amém? Segundo, nós falaremos sobre alegria. Então aqui entra, Deus nos unge com o Espírito Santo, com o óleo da alegria. Veja, no mundo vamos ter aflições. O que vai vir junto com a aflição? Vai vir desespero, tristeza, medo, insegurança, ansiedade, tudo que é coisa ruim. E aí o Senhor te unge com óleo de alegria. Ele nos capacita a ver além do natural. Amém? Ele nos alegra com suas promessas de vida eterna e com a esperança de que Ele vai nos ajudar aqui. E ainda que a gente não consiga eliminar aquele sacrifício, aquela dificuldade, Ele vai nos levar à vida eterna, onde teremos uma vida eterna de alegria, de prosperidade, de bênçãos, que a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Coisas inefáveis. Paulo diz, olha, eu vi coisas que eu não tenho nem como falar. Então, amados, o Espírito Santo, ele entra agora, trazendo para você o óleo da alegria. Deus Pai trouxe a você o amor. Agora a alegria é trazida pelo Espírito Santo. Em João 14, 26, fala que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas e nos guiará a toda a verdade. Em Hebreus 1,9 fala que o Espírito Santo nos ungiu com óleo de alegria, mais do que aos nossos companheiros. Quais companheiros? Aquelas outras pessoas que não têm. Em Hebreus 10, 23 fala que o Espírito Santo nos enche da certeza da esperança, a esperança eterna, que Deus cumpre suas promessas. Hebreus 10, 23 e Hebreus 6, verso 18. Então veja, a segunda coisa, quando falamos de alegria, você já pensa, o Espírito Santo. O Espírito Santo me ungiu com óleo da alegria. E com isso eu vou vencer as dificuldades, as tristezas, preocupação, insegurança, medo. E terceiro, nós vamos falar sobre a paz. E o que o mundo mais procura é paz. As pessoas estão em conflitos, as pessoas estão sofrendo ansiedade, estresse, medo, preocupação exagerada, a pessoa não consegue dormir. Quantas pessoas estão tomando remédio, insônia? Deus nos deu para isso Jesus, o príncipe da paz. Quando você vê na Bíblia a palavra paz, você veja a palavra Jesus.
Não tem outra coisa. Ele é o príncipe da paz. Assim como você vê óleo de alegria, você lembra do Espírito Santo? Quando você vê paz, você lembra de Jesus. Quando você vê amor, você lembra de Deus Pai. Aqui ele está dizendo que ele recolhe nosso fardo pesado e nos dá um fardo leve que a gente consegue carregar tranquilamente. Ele esvazia o nosso coração de toda preocupação, de todo estresse, insegurança, medo, depressão. Ele tira isso do seu coração e ele enche o seu coração de paz e certeza da vitória. Em Mateus 11, eu quero ler esses dois textos para finalizar. Mateus 11, de 29 a 30, ele diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está falando, aprenda comigo. Você tem uma dificuldade, você tem uma luta na sua vida, uma tribulação, aprenda comigo. Eu vou te ajudar a passar por isso, porque eu já passei. Jesus passou pelas maiores tribulações, ele foi açoitado, ele foi castigado, ele foi morto na cruz, ele passou por todas as lutas que podia se imaginar, então ele vai te ajudar a passar, amém? E outro texto que nós temos aqui, Filipenses 4, 6 e 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Nele que você vai encontrar a paz. Ele é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz e é nele que encontramos a paz. É ele que guarda o nosso coração, o nosso pensamento de toda ansiedade, de toda angústia, de todo medo, de todo estresse, de toda depressão, e ele coloca dentro do seu coração a paz. Ele é o príncipe da paz. Isso está em Filipenses 4, nos versos 6 e 7. E no verso 19, ele completa esse raciocínio, dizendo: O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo suas riquezas na glória, em Cristo Jesus. Então, você tem necessidade? Quem vai suprir? O meu Deus, através de Cristo Jesus. Então, amados, aqui nós temos, para finalizar, falando hoje sobre amor, alegria e paz, uma surpresa. Nós falamos da Trindade. O fruto do Espírito é te conduzir a um contato íntimo e uma união perfeita com a Trindade, com o Deus Pai, que é amor, o Espírito Santo, que é a alegria, o gozo, e a paz, que excede todo entendimento, que é Jesus, o príncipe da paz. Amém? Glórias a Deus. Esse foi o nosso seminário de hoje.